sejam bem-vindos ao nosso canal. E no nosso vídeo de hoje, nós vamos falar sobre dicas e orientações de como organizar um ambiente de estudos adequado para as crianças, né? Um ambiente que seja ali apropriado, ele é essencial para o desenvolvimento e aprendizado dos pequenos. Ele pode ajudar, inclusive, na concentração, no foco, na motivação, que são tão importantes para que esse aprendizado ele seja cada vez mais eficaz, né, para os pequenos. E aí a gente vai descobrir junto como é que a gente pode criar, né, esse ambiente juntamente com as crianças, em conjunto com elas. É importante essa participação. Então, o primeiro ponto que a gente precisa observar é a escolha de um local adequado. Então, é importante escolher um local no ambiente de vocês que seja específico para o estudo das crianças. Pode ser um espaço tranquilo, dentro do quarto dele, né? Montar esse espaço de estudos, ou até mesmo uma área da casa dedicada exclusivamente para isso, né? Pode ser um escritório, um quarto dos estudos, enfim. O importante é evitar distrações também nesse momento que a criança está estudando. Então, som de televisão, som de videogame, algum ruído excessivo, por exemplo, uso de liquidificador nessas horas, pode atrapalhar esse desenvolvimento, porque a criança vai estar ali, mas vai estar querendo focar em fazer outra coisa, né? Em terminar logo para ir para uma outra atividade, e o foco ele é imprescindível. Outro ponto importante, iluminação e ventilação. No ambiente de estudos é importante que haja essa entrada de luz natural, né, sempre que possível, mas também garantir essa iluminação artificial que seja adequada, né, uma cor mais clara, ajuda até para não cansar tanto a vista. A questão da ventilação, ela também é muito importante para manter ali um ambiente agradável durante os estudos, né, isso não seja algo que atrapalhe a criança. Outro ponto que a gente precisa observar bastante é a organização do espaço. Uma área de estudos organizada, ela é essencial, né? Se a mesa lá que a criança vai estudar está sempre bagunçada, suja, isso já vai trazendo elementos que dificultam essa concentração da criança, né? Então, se a gente consegue utilizar organizadores, sei lá, caixas, gavetas, para organizar esse material e evitar o excesso de materiais à vista da criança, isso já vai ajudar muito. Você imagina uma criança que vai ali ler um texto, mas está cheio de lápis, um monte de lápis coloridos ali em cima, um monte de post-its de várias cores espalhados por ali, né, pelo ambiente, pela mesa. Muitas vezes isso pode ser uma distração para a criança já vai mexer ali, já vai ajeitar, ou já vai pensar em outras coisas também. Então, é muito importante, né, que a gente olhe para esses aspectos também. Quadro de avisos, murais, podem ser ferramentas para deixar o planejamento dessas tarefas e atividades num ambiente que não polua ali aquela mesa, o espaço de trabalho da criança. E aí deixar à vista apenas o que de fato será utilizado na realização das atividades. Isso é um ponto que a gente precisa olhar com muito carinho. Quanto mais materiais à vista, que pode acontecer, mais possibilidades de distração também para a criança. Um outro aspecto que é importantíssimo é observar o conforto da criança. Será que aquela cadeira ela é confortável? Ela está bem ajustada na altura da mesa? Será que a mesa que a criança estuda, ela tem a altura, né, adequada para a criança? Muitas vezes você não tem um espaço de estudo e aí faz a atividade ali na mesa da sala, por exemplo. Tudo bem, mas imagina aquele pé ali, soltinho, balançando para lá e para cá, enquanto a criança está tentando se concentrar. Então é importante ter esse olhar. Se a gente não tem uma mesa que seja da altura da criança, vamos então regular essa cadeira, que essa cadeira fique numa altura que seja compatível para que a criança esteja confortável para o ambiente, né, e para a atividade, mas também, para além disso, observar essa questão da fixação da criança. Ela não alcança ali com os pés no chão.
vamos colocar um apoio, seja um puff, algo que deixe os pés da criança firmes, porque quanto mais ali seus pés estiverem soltos, mais possibilidade de distrações pode acontecer, né? Então, apoiar o pé da criança com um banco, um puff, pode ser algo que ajude a evitar essas distrações. Então, sempre observe, a altura está adequada, se não, como fazer essas modificações de forma que aquele ambiente ele continue ou seja confortável para a criança, né? Além disso, pausas para se movimentar também pode evitar o quê? O cansaço físico. Porque se você passa muito tempo sentada, é muito comum que você se sinta cansado, que você tenha mais dificuldades para se concentrar. Então, priorizar algumas pausas nesses momentos de estudos, eles são primordiais também. E um outro ponto importante é sempre lembrar de estimular a autonomia da criança. Então, incentivar a criança de participar dessa organização, de montar esse ambiente de estudos, permitir que ela escolha e organize os materiais, sempre estimulando principalmente essa responsabilidade, mas também quando a gente possibilita que essa criança participe, a gente está ali desenvolvendo esse senso de pertencimento que é tão importante, inclusive para a autoestima das crianças, né? E aí vai contribuindo para a autonomia, o senso de organização, todas as habilidades importantíssimas para o desenvolvimento infantil. Então é isso, esse era um pouco do que eu queria trazer hoje nesse vídeo. Quanto esse olhar para um ambiente adequado é um ponto importante e que muitas vezes a gente não dá a devida importância porque não percebe mesmo, passa despercebido esses detalhes. Mas adaptar o espaço às necessidades, né, e preferências também do seu filho vai ser fundamental e pode ajudar bastante. Eu espero que as dicas compartilhadas nesse vídeo, elas sejam úteis e contribuam aí para vocês. Comentem aqui embaixo suas próprias dicas e experiências. E não se esqueçam de se inscrever nesse canal se vocês ainda não são inscritos. E muito obrigada por assistir esse vídeo. Até o próximo.